passou a ser também o nosso juiz. De lá para cá, a humanidade vem sendo julgada. Ok? Aqui ao centro nós temos esse quadro, que é a White Family Tree, é a árvore genealógica da Ellen White do Tiago. Olha que bacana. Cresceu, né? Muita gente na família. Eu não vou me estender muito, mas depois eu quero que vocês venham e olhem aqui, para vocês verem os nomes, ok? Aqui nós chegamos em um quadro muito importante, que conta sobre a história da redenção. Ele está bem resumido aqui em tamanho, precisa de uma lupa para a gente enxergar. Mas no centro-white ele é grande. Ele contém a história do Éden até a volta de Jesus. Aqui ele contém textos bíblicos, passagens do Espírito de profecia, está dividido conforme os períodos proféticos da nossa história, que está na Bíblia, contém centenas de nomes, datas, eventos que comprovam a nossa crença adventista. Nós temos 28 doutrinas e 5 crenças, 6 crenças. Nós temos que saber sobre elas, ok? Estudar esse quadro aqui é fantástico. Eu acho que aqui dá para vocês verem um pouquinho mais ampliado, né? O que significa isso aqui? Exato, que o rei teve a visão, né? E que Daniel interpretou, explicando que cada parte significava um rei. E que no final o que aconteceria? Uma bola de fogo iria quebrar essa estátua inteira, simbolizando a pedra que desce do céu. E isso que vinha do céu, simbolizando a volta de Jesus. Esse diagrama é fantástico. Nós precisamos estudar melhor sobre ele para aprender. Às vezes vocês podem falar, tia do céu, é coisa demais. Mas se a gente for observar, a gente estuda a Bíblia todo dia, então a gente consegue estudar as profecias um pouquinho de cada vez também. O que é legal da estátua de Nabucodonosor, porque ela é a história do mundo. É a história São os reinos, os principais reinos, e o reino principal, ele vai pela eternidade finalmente acabar com desse mundo e seremos finalmente felizes de verdade. Está chegando. Está chegando. Está bem próximo. Pode falar, Luísa. Eu acho que aquela parte de baixo lá dos pés, tem assim, metade de barro e de ferro, eu acho que podem ser os reinos dos Estados Unidos, tá? Os reinos desse mundo, o finalzinho já da história. Os países da Europa, os principais países da Europa que é o Sim. dos Tá pés. certo. A gente chega agora a este quadro que tem como nome Caminho da Vida. É um quadro suave. Vocês observam que é uma pintura mais antiga, não é? Esse quadro, primeiramente, foi desenhado por Ellen e Tiago White. E daí, quando foi por volta de 1980, ele foi exposto pela primeira vez, só que pintado pelo artista lá nos Estados Unidos. Ele pegou os primeiros esboços ali, né, de Ellen e Tiago, e transformou nessa obra de arte. Aqui contém episódios da Bíblia como a saída de Adão e Eva lá do jardim. Lembra que o anjo tirou eles e ficou com uma espada lá na porta do jardim? Logo após, quando Caim matou Abel, logo após, começaram os sacrifícios do povo do Egito, onde o sumo sacerdote intercedia pelo povo. Nós temos aqui o batismo de Jesus. Nós temos aqui a última ceia de Jesus com os discípulos. Nós temos aqui ao centro Jesus morrendo na cruz por nós. Jesus está ao centro não só do quadro, mas da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E aqui, o que é isso daqui? Vamos ver se vocês do fundo conseguem ver. Volta de Cristo. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descendo. Então, Ellen e Tiago esboçaram a história através de uma tela, contando do início ao fim. O que aconteceu? A expulsão do homem, mas Cristo veio morrer por nós e logo nós vamos? Aquela montanha ao fundo é o que, Flávio? Ou é só um... Simboliza o Monte Sinai.
Lembra quando o povo do Egito acampou em volta do Sinai e foi lá que Deus falou para Moisés subir? Ele passou quantos dias lá em cima? Até ele receber a tábua dos 10 40 dias e 40 noites. 40 dias. Então, esse monte com essa fumaça simboliza o Monte Sinai, ok? Quando a glória de Deus baixou, o monte ficava todo, esse aspecto mesmo, escuro, né? É, como se fosse uma E fumaça. trovões e relâmpagos né? saíam de lá. Isso, aqui a gente tem, ó, trovões, ó, relâmpagos. Agora chegou numa parte principal que eu gosto muito, que é este quadro acima, que leva o nome de O Caminho Estreito. Um dos primeiros sermões que Ana Clara pregou foi sobre esse tema. Ele também foi pintado por Alfred Lee, esse mesmo artista, contratado pelo Centro Arte. E foi por volta de 1989. Ele já é mais atual, não é algo assim lá de 1800, né? E ele retrata a primeira visão que Ellen White teve, por isso ela está lá no início. Olha lá, Ellen White estendendo os braços, né? Ela tinha apenas 17 anos. Ela recebeu a primeira visão dela em dezembro de 1844, logo depois do grande desapontamento, né? O pessoal, naquele período, dividiu algumas denominações. Foi criada ali a Igreja Adventista. E ele também é como se fosse um resumo desse quadro ao centro aí da história da redenção, né, contendo informações muito importantes da nossa história até a volta de Jesus. Ellen White estava no início do caminho estreito, observando os santos que caminhavam rumo a Canaã celestial. O caminho era estreito, era difícil, corria um risco de cair, mas Jesus estava ao centro, iluminando o caminho desde o início até o fim, para que as pessoas, os santos, nós, o povo remanescente, não perdesse de vista o caminho certo. No meio desse caminho, a gente vê que também tinham outros caminhos que chegavam até ele. Aqui, por exemplo, a gente vê a história do bom samaritano. Ele estava caminhando rumo ao caminho estreito. No meio do caminho, ele viu uma pessoa ferida. O bom coração dele de cristão não deixou ele passar direto. Ele parou para dar socorro e levar essa pessoa até o caminho estreito também. Nós hoje temos que fazer isso, trazer as pessoas para Cristo. E aqui, ó, os fariseus da época e hoje, aquelas pessoas que não estão nem aí para Jesus e muito menos querem ajudar o próximo. Nós temos ao lado, acima da cabeça da Ellen White, o globo, com uma luz circuncidando ele, simbolizando a mensagem do Evangelho sendo pregada a todo mundo em nossa geração. Nós temos lá em cima, brilhando, o sumo sacerdote. Dá para ver? Acima do globo, lá em cima, o sumo sacerdote, simbolizando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ao mesmo tempo ele é o nosso advogado e também está nos julgando lá em cima. Nós temos aqui ao lado de Jesus os 10 mandamentos, as leis de Deus, que fazem parte das 5 colunas da verdade. Sabe me ajudar, Ana Clara, com as 5 colunas da verdade? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Esses 5 pilares da verdade que nos fazem o povo de Deus. Porque o povo de Deus tem que ter no coração esses 5 pilares. Tem que ser realmente um pilar na nossa vida, essas 5 coisas. A verdade, a Bíblia e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão ao lado também para simbolizar que a lei vai ser decisiva nos últimos dias. Ou nós escolhemos guardar o sábado, ou nós faremos parte do grupo que vai aceitar a guarda do domingo. A lei de Deus está gigantesca, que é para mostrar, não percam a oportunidade de estudar os 10 mandamentos, de guardar os 10 mandamentos, ok? O sábado é o principal tópico da guerra entre o bem e o mal nesses últimos momentos. Acima de Ellen White, nós temos os pioneiros, os primeiros pioneiros que começaram a Igreja Adventista. Nós temos ali o colégio em Boulder Creek, onde foi fundado por Ellen White.
Nós temos aqui abaixo um senhor de roupa branca andando de bicicleta, dá para ver? Sim. Isso simboliza que o evangelho era pregado de todas as formas. Eles iam a pé, eles iam de bicicleta, eles iam de charrete. Aqui à frente a gente consegue ver os cavalos, carros, nós temos aviãozinho, nós temos lancha. Os missionários iam pregar o evangelho de todas as formas. E nós hoje, qual é a principal forma que nós temos hoje? Qual é o meio de comunicação principal que a gente pode usar? Você está com ele na mão. O celular. Hoje você não precisa sair de casa. Basta ter um celular que você consegue pregar o evangelho. Certo? Esse quadro ele é muito rico, contém muitas informações. Eu vou passar só as principais para não encher tanto a cabecinha de vocês. Olha, só assim, uma curiosidade, porque tem outros caminhos que levam ao caminho principal. Essas pessoas, assim, seria de outras denominações que não têm a luz completa, que pelo bom coração elas aceitam a verdade? Seria mais ou menos nesse sentido? Seria mais ou menos nesse sentido. Na primeira visão de Ellen, como a gente pode ver, tem esse caminho aqui, ó, que vai dessa ponta até aquela ponta de lá. E tem muitas pessoas caminhando. Sim. As pessoas que mantinham o olhar em Jesus, elas não olhavam para os pés para ver se iam pisar no buraco, se iam pisar fora do caminho. Elas só olhavam em Jesus, elas não caíam. Elas andavam, não tropeçavam, passavam por cima de buracos. Mas aquelas pessoas que ouviam uma vozinha vindo assim do abismo, olha, eu tenho riquezas para você, eu tenho casas, eu tenho bens. As pessoas que tiravam o olhar de Jesus e olhavam para outro lado, caíam. Elas caíam. E esses outros caminhos, assim como a tia Glaucia falou, muito importante, foram aquelas pessoas que são de outras denominações, mas que assim, conhecem a palavra, estudam, porque nós sabemos que existem dois tipos de igreja, a igreja visível de Deus e a invisível, né, que está em todos os lugares, porque não vai só gente da Adventista do céu, vão gente de todas as denominações, aquelas pessoas que se dedicam de coração, que estudam a palavra, que guardam os mandamentos. Foi um ponto muito bom, tia Glaucia. Maravilha, obrigada. O importante é que nesse caminho, nós estamos nesse caminho, lá na ponta já. Lá na porque pontinha, Jesus já está bem a gente já próximo. está começando a enxergar as luzes, né? Existem, não é só o povo adventista do sétimo dia que vai para o céu, viu? Sim. Não é, nós não podemos ter isso em mente. Existem pessoas sinceras de coração, que adoram a Deus onde estão em suas igrejas, porém que não conheceram a verdade por completo. Mas vai chegar o tempo que o Espírito Santo vai incomodar essas pessoas. Amém. E através das literaturas que nós damos todos os anos, através da Novo Tempo, através do nosso exemplo, essas pessoas vão ser comovidas e vão encontrar a luz maior que é Jesus, o caminho certo, e vão se unir a nós. Ok? Nós temos aqui os livros que Ellen White escreveu, olha lá. Ao lado, a minha direita aqui, é a direita de vocês, né? Temos a Bíblia. A Bíblia, que também é um dos pilares. A Bíblia tem que ser não somente lida na hora da lição, ela tem que ser memorizada aqui e aqui. Pois está chegando o tempo em que nós não vamos poder ter nossas Bíblias físicas. Nós temos que gravar aqui e aqui, tá bom? Isso é muito importante. Mário, só fazendo aqui para os juvenis, por que nós, enquanto sala, priorizamos o verso bíblico? O verso alto é para isso. Nos últimos dias, o Espírito Santo vai lembrar na nossa mente aquilo que nós estudamos. Se eu não estudo, como que ele vai lembrar? Por isso que temos que lembrar. Nós temos os livros do Espírito de Profecia, que Deus inspirou a Ellen. Nós temos assim os 3 anjos com as 3 mensagens angélicas. Vocês sabem onde estão na Bíblia as 3 mensagens? Gênesis, Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 14, de 6 a 12. Nós temos as 3 principais mensagens. E a última nós temos que dar agora, né? É a última mensagem. É a última mensagem. Nós temos também, mais à frente, lá em cima, um prédio pegando fogo. Vocês conseguem ver? Sim. Lá em cima tem um prédio. Foi a casa publicadora que pegou fogo porque começaram a publicar coisas que não eram de Deus. Publicar revistas de novela. E estava bombando, fazendo sucesso, vendendo horrores. Deus mandou sinais. Na minha casa não quero isso. Nas coisas do meu pai, nas coisas
celestes não se mistura coisas profanas. Deus avisou, não seguiram a ordem, pegou fogo. Mas logo em seguida aprenderam a lição e Deus abençoou, reconstruíram. Nós temos aqui alguns prédios que simbolizam igrejas, hospitais, várias instituições, como o Colégio NASP, que tem uma história incrível. Dá para passar um dia só falando do NASP. O NASP. Nós temos acima o barquinho com aquele casal. Como é o nome dele, Ana Clara? Léo, ele tá até aqui, ó. Isso. Cadê? Na pontinha ali. Olha aqui o Léo, gente. É o mesmo que está no quadro, foi retratado. E a esposa dele também está aqui? Não, Não. a esposa dele não. Olha só, esse luzeiro existe até hoje, pregando o evangelho e cuidando da saúde das pessoas. Acima nós temos os médicos adventistas, os pioneiros adventistas aqui do Brasil, que começaram a obra aqui. Nós temos a mensagem do pastor Roberto Rabelo na rádio. Vocês acreditam? Tem uma curiosidade sobre a rádio, não tem, né, Clara? Pode falar agora? Não. Então tá bom. Nós temos aqui a pomba simbolizando quem? O Espírito Santo, que será derramado nos últimos momentos sobre os santos, o povo remanescente que se preparou. Por que o pombo não estava lá simbolizando o Espírito Santo? Porque tem um momento exato para que ele seja derramado sobre o povo. Vai ser um momento em que nós vamos precisar de forças para pregar o evangelho como nunca. A chuva serôdia, né? A chuva serôdia. Isso. Nós temos aqui também, só para finalizar, tantos pontos, né, importantes da nossa fé, da nossa crença. E esse quadro ele é muito rico. No centro arte original ele tem 9 metros por 2 de altura. Então, Maior do que essa parede aqui, para vocês terem uma bem noção. maior do que essa parede. São muitos pontos da nossa fé. Dá para ficar um dia falando. Eu fiz um resumo para vocês, para não ficar cansativo, né? E esse quadro também, como diagrama, finaliza com uma luz. Finaliza com a segunda vinda de Cristo, da qual nós tanto aguardamos e que está muito perto. Amém. Se você tem dúvida, não tenha mais. Está muito perto, está muito perto. Como o Alziro falou, nós estamos no caminho bem aqui, Alziro. Bem aqui, ó, beirando já entrar na luz celestial. Tudo isso se passou. Eles deixaram um exemplo para nós. Eles se esforçaram, passaram por lutas, não desistiram. Não desistiram. Nós hoje também não podemos desistir. Nós temos uma missão a cumprir, a finalizar, ok? E que nós possamos ter aprendido um pouquinho mais sobre esses quadros, sobre estes livros. E agora eu vou passar a continuidade da apresentação para Ana Clara. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses pioneiros aqui. Aqui nós temos nessa primeira fileira os 12 principais, porque tiveram muitos outros pioneiros mundiais. Tudo começa, né, antes, né, da mensagem adventista, com Guilherme Miller, que também era chamado de William Miller. Como a gente já ouviu um pouquinho sobre ele aqui no diagrama, ele foi precursor, ele que iniciou o movimento que levou seu nome, o movimento millerista. Guilherme Miller não guardou o sábado, nem foi adventista. Ele estará no céu e de que tem um anjo protegendo a sepultura dele. Thiago White, ou James Springer, né, que depois ele teve uma mudança ali do nome dele, dedicou toda a sua vida, dedicou o dinheiro que ele tinha, dedicou as forças, os dons, os talentos, dedicou tudo que ele tinha para a pregação. Foi um grande pregador e editor da revista Review. Ele também atuou por 3 mandatos na Associação Geral, de 1865 até 1881. Então, assim, foi muito tempo sendo presidente da Associação Geral. Ellen White, nossa pioneira que, né, nós conhecemos, ela era metodista e começou seu ministério com 17 anos. Ellen White recebeu mais ou menos 2.000 sonhos e visões, muitos sonhos e visões. Ela escreveu cerca de 100.000 páginas, e não foi com computador, com máquina, foi à mão. Se hoje na escola a gente escreve uma redação de uma página e já dói a mão, imagina ela que escreveu 100.000 páginas, que depois se transformaram em 140 livros.
e 85 já foram traduzidos. Alguns estão até ali na nossa estante, que vocês podem olhar depois. Ellen White, ela trabalhou, o seu ministério de vida durou cerca de 70 anos, então ela trabalhou por muito tempo. José Bates, ele era um marinheiro, como está representado naquele barquinho, era abolicionista e um grande pregador da doutrina do sábado e da reforma de saúde, da reforma, né, para uma alimentação vegetariana, com os princípios que Deus nos deixou. Ele transmitiu a mensagem do sábado e da reforma ao casal White. Então esses três aqui foram os principais, foram os três fundadores da Igreja Adventista. Então se alguém perguntar quem foram os fundadores dessa igreja, Tiago, Ellen e José Bates. Hiram Edson, a gente ouviu falar um pouquinho dele também. Depois do grande desapontamento, no dia 22 de outubro, todo mundo estava muito triste, abalados, porque tinham perdido muitas coisas. E no dia 23, um dia depois, Hiram estava caminhando por um milharal e aí ele teve alguns insights, veio na cabeça dele assim, uma imagem de Jesus saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo do santuário. Ele começou a estudar, revisou aquele diagrama e descobriu que a data estava certa, mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus, mas sim a passagem dele para o lugar santíssimo. John Andrews, ele é representado também por aquele barquinho, tem vários livros ali em cima da minha mãe ali. John Andrews, ele foi um missionário mais novo assim que a gente tem conhecimento, porque ele começou com 15 anos de idade. Ele era um missionário que pregava nas terras de Alemar, lá na Suíça. E uma curiosidade muito legal, ele era autodidata, não tinha ido para a escola, não tinha tido conhecimento. Mesmo assim, ele sabia ler, ele sabia escrever, era fluente em alemão, era fluente em francês, inglês, mesmo sem nunca ter estudado. E John Andrews, ele disse que se perdessem a Bíblia, talvez o Antigo Testamento ele não conseguisse reescrever todo, mas o Novo, cada vírgula ele conseguiria reescrever. Ele sabia o Novo Testamento de cor, certinho, cada versículo. Rachel Oates, essa foi conhecida por trazer a doutrina do sabatismo para a igreja, né? De guardar o sábado, de ter todo esse carinho, né, pelo sábado, de adorar a Deus, cantar hinos, ficar em meio à natureza. Ela era batista do sétimo dia, mas aí ela ouviu uma pregação sobre os 10 mandamentos, focando no sábado. Ela então aderiu a essa verdade para ela e começou a pregar para todo mundo que ela tinha contato. John Princeton, esse daqui, ele foi um missionário que também era metodista, assim como ela, em uma religião. Ele mais conhecido por suas viagens. Ele viajava para todos os lugares com o objetivo de pregar. Então ele vivia nisso, ele vivia viajando e vivia pregando. Urias Smith. Gente, Urias Smith foi assim, o obreiro mais versátil da igreja. Ele tinha mais de 9 dons. Ele cantava, falava, pregava, consertava, era comportor, ele trabalhava em um pouquinho de tudo. Para vocês terem noção de como ele era habilidoso, certa vez ele teve que amputar a perna, fez uma cirurgia, e quando estava em recuperação, ele fez a própria prótese, ele fez a própria perna dele. Godot Rapperbell foi professor da escola de Baker Creek, e ele também escrevia alguns livretinhos sobre umas regrinhas. Aqui a gente não tem estudo do português, dos porquês, um monte de regras. Ele escrevia sobre a língua inglesa e sempre colocava versinhos bíblicos. Ele pregava de forma sutil para os seus alunos. Ele também escreveu 8 livretinhos que tem o nome de Lições para a Escola Sabatina, que posteriormente foram para a revista Review, foram mais adaptados e viraram as lições que a gente tem hoje. Stephen Haskell, ele foi um pesquisador. Ele ficou 10 anos da vida dele pesquisando. Não, ali vai ser o melhor lugar para enviar missionários, aqui nós vamos precisar instituir escolas, ali precisa de mais pastores. Ele ficou pesquisando quais seriam os pontos onde precisariam de mais ajuda. John Lodeberg, ele viveu um tempo, morou por um tempinho na casa de Ellen White. E ele presenciou diversas visões de Ellen. Ele também escreveu muitos livros, como o Grande Movimento Adventista, que minha mãe está mostrando ali. Além disso, ele pregava muito o evangelho através, das suas charretezinhas, ele entrava e pregava para todo mundo. Esses aqui nós temos os 12 pioneiros mundiais.
E aqui no Brasil, como que a mensagem chegou aonde nós estamos hoje? Tudo começa com August Stauffer. August Stauffer, ele foi o primeiro missionário comportor que atuou ali na Argentina, no Uruguai e aqui no Brasil. Então, ele que trouxe a literatura, né? Ele que trouxe o conhecimento adventista aqui para o Brasil. O Dave Graff foi o primeiro pastor ordenado que veio aqui para o Brasil trabalhar. Ele organizou a segunda, terceira e quarta igreja. Então ele teve muito trabalho, porque ele construiu do zero, foi chamando as pessoas em volta, além de pregar para outros. Então ele teve um trabalho muito grande. Guilherme Stein Jr. foi o primeiro brasileiro que se batizou na igreja adventista. Ele se converteu e decidiu se batizar. Guilherme começou então a trabalhar em tudo. Depois do batismo, ele falou: eu vou dedicar minha vida para pregar o evangelho, as outras pessoas têm que conhecer isso também. Ele trabalhou como professor, comportor, missionário, trabalhou na área médica, editorial, trabalhou em um pouquinho de tudo. Tanto que ele que escreveu aquela revistinha, O Arauto da Verdade. Ele que escreveu ela em português. Frederick Spices foi o segundo pastor que veio para o Brasil. Ele foi diretor da CPB e organizou a quinta igreja adventista. Ele construiu do zero, lá em Minas Gerais. John Lippick, como era mais conhecido, ele foi um missionário que dedicou a sua vida na obra editorial, na obra educacional, e na obra médica. John Lippick, ele juntamente com outras pessoas, fundaram e construíram do zero o colégio UNASP. Quem, Aninha? John Lippick, esse aqui, ele construiu o colégio UNASP e foi o primeiro diretor daquele colégio. Mais tarde, ele queria muito propagar o evangelho, ele empenhou a sua força, o seu dinheiro e construiu o Hospital Adventista Silvestre, lá no Rio de Janeiro. Então, ele participou de duas construções de instituições muito importantes, o Colégio UNASP e o Hospital Adventista Silvestre, que, né, estão muito firmes aí na obra. John Boehm veio lá da Rússia, nasceu na Rússia, mas ele tinha um desejo de ser missionário. Ele falou assim: eu quero ser missionário em terras tropicais. Daí ele veio para o Brasil. Ele vinha de uma família muito boa e trouxe uma herança muito boa, assim, que ele não usou para ele. Não comprou riquezas, casas, carros, não. Ele dedicou na obra. Ele, então, era o financeiro ali do Colégio UNASP. Ele também, mais tarde, foi diretor, né, presidente da Associação do Rio Grande do Sul. Domingos Costa. Esse daqui, para quem foi no Campuri do ano passado, alguns já são os gravadores, né? A gente passou por um museu e a gente conheceu um pouquinho sobre ele. Domingos Costa, ele foi um comportor missionário que levou a mensagem adventista para os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Goiás. Ele que trouxe aqui para Goiás a mensagem do advento. Além disso, ele com outros pastores também pregavam em quilombolas, né, onde tem os quilombos, trabalhavam entre os indígenas. Vocês sabiam que aqui ao nosso redor, assim, existem muitas tribos indígenas que são totalmente adventistas? Muito legal, né? Isolina Avelino. Isolina, ela foi redatora, editora e tradutora da CPB. Conhecia e era fluente em espanhol, inglês, alemão, francês, italiano. Esse pessoal aqui tudo gostava de aprender as línguas, hein, gente? Ela traduziu 17 livros, hinos, poesias, incluindo 2 de Ellen White, como Desejados de Todas as Nações, que é um livro dessa grossura e era um livro de cabeceira, era o livro que ela mais gostava de ler, porque conta as histórias de Jesus. José Amador dos Reis, ele também foi um missionário que aprendeu, assim, muitas línguas, porque ele tinha contato com muitos pastores de fora. E ele ficou fluente em inglês e alemão. Quando vinham pessoas de fora, ele era o tradutor, isso, o intérprete. Ele também foi o primeiro brasileiro a ser ordenado. Foi o primeiro pastor que fez teologia e foi ordenado como pastor, né? Porque todos os outros pastores que passaram por aqui não eram nativos do Brasil. Léo Raio Léo, a gente ouviu falar sobre ele, né? Ele está até ali no quadro. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas assim como John Boehm, queria ser missionário e veio para o Brasil, onde estava começando a obra adventista. Ele veio, pegou uma lancha pequenininha, juntou com a sua esposa e falou: amor, vamos nos empenhar em pregar para esse pessoal aqui do Amazonas que é muito carente.
e ele trabalhou durante 25 anos da vida dele, levando saúde, né, levando conhecimento, atendimento de saúde médica, atendimentos dentários e principalmente saúde espiritual para aquelas pessoas. Ele ajudou cerca de 250 mil pessoas em toda a sua vida, muita gente. Albertina Simon foi a primeira professora brasileira a trabalhar com a ginástica, porque surgiu uma lei no Brasil que toda escola tinha que ter um professor que fosse nativo, nascido aqui no Brasil. Antes os professores eram todos estrangeiros, vieram de fora, e ela foi a primeira brasileira. Roberto Rabelo, né? Ele já vem mais próximo da gente, ele também está ali em cima. Ele era pastor, orador e professor. Ele era orador, né? Ele falava no programa A Voz da Profecia. Vocês sabiam que o programa A Voz da Profecia foi o primeiro programa a ser transmitido em rádio nacional, o primeiro programa religioso a ser transmitido na rádio do Brasil? Então, o primeiro programa religioso a ser transmitido no Brasil foi o programa Adventista. E mais tarde ele também ensaiava um grupo de 4 norte-americanos que veio em 1963 a se tornar o grupo O Arauto do Rei, né? Que junto com suas músicas e o programa A Voz da Profecia converte tantas pessoas, né? Toca no coração e leva muitos ao batismo. E da mesma forma com que esses pioneiros aqui, eles trabalharam, pregaram, dedicaram sua vida, você também pode. Você pode pregar e fazer parte da história, pregando para os seus amigos, pregando para os seus vizinhos, participando dos aventureiros, dos desbravadores. Todos nós podemos participar e devemos, é a nossa missão, porque Jesus está muito perto de voltar. Por isso nós precisamos trabalhar na pregação do Evangelho. Muito, muito bom conhecer a nossa história, saber a nossa identidade. Alguém tem uma pergunta, uma curiosidade? Alguém tem uma pergunta, uma curiosidade? Não? Foi muito... essas assinaturas são dos pintores, dos artistas que representaram a imagem deles. Porque antigamente não tinha muitas fotos, né? Eram fotos muito... eles estavam todos sérios, né? Dá pra ver que quase ninguém tá sorrindo aqui, todos são sérios. E era muito difícil ter foto. E as fotos não eram em boa qualidade. Então, esses pintores que assinaram o Cantinho das Imagens, eles conseguiram então pintar em cores, né? Pra gente poder ver como que eram esses pioneiros de verdade. Aqui nós apresentamos para vocês um pouquinho da nossa identidade. Nós, como adventistas do sétimo dia, necessitamos saber de onde viemos e para onde estamos indo. Nós temos que compreender que a nossa igreja foi criada a partir de uma profecia. Não foram homens que se juntaram e vamos criar uma igreja, não. Deus mandou uma profecia e a partir daí essa igreja começou a tomar formas. Nós precisamos estudar mais profundo sobre tudo isso aqui que vocês viram, porque muito em breve nós vamos ser questionados, Glaucia. Com certeza. Nós vamos ser questionados, muitos serão levados a tribunais e chegar um tempo em que os adultos não vão poder pregar nas igrejas porque poderão ser presos. Quem é que vai dar continuidade? Quem poderá pregar para as multidões? As crianças. Por isso vocês têm que saber direitinho. Por que eu sou adventista? Porque lá em Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação do mundo e do descanso no sábado. Porque lá em Apocalipse 22 fala que o povo remanescente, os guardadores dos 10 mandamentos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, estes serão salvos. Nós somos adventistas, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não acreditamos na metade da Bíblia, a gente acredita nela por um todo. E como está em Apocalipse 14, no Apocalipse 13, Deus mandou profecias para nos auxiliar a compreender os significados de tudo. E nós temos que dar seguimento a isso, ok? Não achem que isso é coisa só de adulto. Nós, do dia que nascemos até o último dia de vida, temos que saber defender a nossa fé. Nós temos que saber realmente quem somos, porque seremos cobrados.
cobrados e julgados, tá bom? Tá passando ali um livrinho, eu quero que todos assinem. Ao final vocês vão receber um marca-página lindo daquele quadro para vocês colocarem na Bíblia e sempre se lembrarem, ok? Desse momento. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, podem fazer. Se alguém quiser saber um pouquinho mais de alguém, uma curiosidade, ou então quiser fazer aprofundar alguma mais. pergunta sobre algum quadro, sobre algum livro, agora é o momento. Se não soubermos a resposta aqui agora, a gente vai atrás e manda para O vocês. quadro ali, Esse. é sobre a árvore Árvore genealógica da família genealógica. genuína. Olha o tanto que cresceu. Ó, o que a gente tem, na verdade, é Ellen, o Thiago, né, que também era chamado de James, e aí aqui pra baixo a gente tem a família, né, deles. Netos, bisnetos. Isso. Ela Aí a é gente o tem esposo dela. Ellen White e o esposo dela estão ali em cima, e aí David descobre, né, toda a árvore genealógica, que tem muito. Caim e Abel tinha irmã? Vocês sabem responder se Caim e Abel tinha? Sim. Caim e Abel, Abel viveu pouco tempo, né? Porque infelizmente o irmão dele matou ele. Mas depois disso Deus abençoou Adão e Eva e eles tiveram muitos filhos. A prova diz que Adão viveu quantos anos? 930? 930 anos. 930 anos. Tem um livro que fala a idade desses. Meu pai tem um livro que fala da idade de Abraão até a iluminação do mundo. Até Noé, né? E até Legal, o dia né? de hoje. O povo vivia muito. Pode falar, Edgar. Com quem que Caim casou? Tudo indica, não tenho certeza, mas tudo indica que foi com uma de suas irmãs. Porque só existia Adão e Eva. E os primeiros Mas em filhos. 930. Aí vamos supor, em 100 anos, quantos filhos a pessoa não pode ter? Pois é. Então, Então foram muitos filhos. Provavelmente ele casou com uma de suas irmãs. Naquele tempo Deus ainda permitia essa união, né? Hoje em dia não pode acontecer. Primeiro por questões de saúde e segundo porque é meio assim estranho, né? Mais alguém? Alguma pergunta? Então é isso. O Ministério White está feliz por vocês estarem aqui. Pode falar. Sobre esse baldinho aí do Esse baúzinho, ele é só uma decoração, mas ele também faz menção às... Onde ela guardava, no quarto dela, eu tenho um livro muito legal que vocês podem ler, tem na Casa Publicadora, que chama Histórias de Minha Avó. Lá, a própria neta de Ellen escreveu várias histórias dela numa linguagem fácil, e é muito legal conhecer histórias dela, de quando ela teve visões. E em um dos livros, fala que, em um dos capítulos, né, fala que ela guardava num baú do quarto dela todos os escritos dela. Então ficava perto da cama dela, a escrivaninha que ela levantava às 3 da manhã para escrever. Ela ficava escrevendo das 3 às 5, das 3 às 6 da manhã, que era o horário em que estava silêncio. Ela tirava antes para orar também, por isso que as vigílias são de madrugada, um horário mais tranquilo, né? E aí ela tinha esse baúzinho perto da cama dela, onde ela guardava os escritos dela, as canetas, né? Que eram canetas especiais para poder escrever. Tanto que a gente viu ali, né, a letra dela. Então, cada elemento, assim, tem um significado, né? Na nossa estante. Mais alguém quer perguntar? Na verdade, eu quero, assim, a cada mês vocês estarão lançando um livro. O livro do mês de janeiro é o Lar Sem Sombras, é o Lar Adventista. Lar Adventista. E o do mês de fevereiro será qual? Vai falar hoje. Vai falar hoje? Vai falar hoje. Então, o que eu queria, assim, porque lá a gente estava conversando na sala a respeito, a Sara até sugeriu, cadê a Sara? Saiu, né? Ela sugeriu a gente estar fazendo uma pontuação, a leitura, um verso. Então, o que nós podíamos fazer? Nós podíamos pegar pelo menos um capítulo, ou alguns capítulos, para a gente ler. Porque já é uma abordagem, porque, gente, a gente só vai conhecer lendo. Sim. Sabe? Vai ampliar o nosso conhecimento, vai fortalecer a nossa fé.
Então, o que vocês acham da gente ter essa dinâmica lá na sala? Vocês concordam com isso? É um tema. Esse primeiro foi sobre as famílias, pra gente conhecer o que Deus falou sobre as nossas famílias. Isso. Vamos ter um mês que vai ser sobre os jovens, que né, nós somos os jovens. Vai ter um mês que é sobre saúde. Então, cada mês é uma coisa. E no segundo, no caso, agora fevereiro vai ser o terceiro sábado, por causa do acampamento, a gente vai estar chamando toda a igreja a jejuar e orar. Então, mesmo vocês sendo pequenos, vocês também podem orar. Ai, mas eu não consigo ficar de jejum sem comer, do pôr do sol de sexta ao sábado. Não, fica janta e almoça no sábado, só não toma café de manhã. E aí fica em oração, porque Deus atende a oração de todo mundo, principalmente dos pequenos, que é uma oração sincera. Então, quando você estiver na sua casa, tira tempo e fala assim, ó Senhor, eu me lembrei aqui, esse mês a gente vai orar sobre tal assunto. Então, Senhor, por favor, abençoa, por exemplo, as famílias da nossa igreja, abençoa a minha família, a família dos meus amigos, dos meus professores, dos meus familiares. Então, convido vocês a participarem, né? Tanto que tem um grupo que a gente participa de oração às 5 horas da manhã, que mesmo pequeno nós podemos, né? Podemos sim orar, podemos sim falar com Deus. A iniciativa é interessante, né? A treinar Eu sei a que espontaneidade está com encontro com eles Deus. são muito grossos para fazer essa faixa etária, mas eles podem pegar alguns, né? O Também, primeiro foi em grossa. mais Pode ser maior, também a gente mas pegar vão ter livros um livro, pequenininhos, né? vão ter livros pequenininhos. A gente pega um livro, por exemplo, o livro do mês, por exemplo. A gente pode distribuir um capítulo, 2 capítulos para cada um da classe, né? E toda a classe já leu o livro. Acho que cada um lê um pedaço, né? E faz um comentário. Exatamente. Porque, às vezes um só lê todo o livro. Se cada um lê 1, 2 capítulos, né? Aí toda a classe já tem lido. A intenção do Ministério de Publicações e Profecia é resgatar no povo da nossa igreja a vontade de estudar mais, orar e jejuar. Porque só assim a gente vai receber a tão esperada chuva cereja, que é o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Então, independente da idade, todos nós podemos e devemos embarcar nessa daí juntos. E quando um povo ora, Deus ouve, né? Então, se a igreja inteira estiver participando, né, Nildinha? Dos pequenos aos grandes, gente, quantas bênçãos nós não vamos receber, né? Então é isso. Eu estou terminando aqui de assinar. Pode perguntar. Augusto, Sofia. Nós temos realmente aqui Sofia com PH. 2 tipos de relógio, né? A gente tem uma ampulheta ali, Essa né? ampulheta, que ela é para marcar o tempo, e o relógio que a gente mais conhece, né? É O para lembrar, né, despertador. do tempo passado, né, que já passou, para lembrar que nós estamos chegando, que a hora está chegando. Exato. Inclusive no mundo existe um relógio, se não Vai tiver no enganado, relógio em do Nova fim do York. Vocês já ouviram falar? Relógio do fim do mundo já. É o relógio que marca o tempo da Terra e ele está se aproximando do quê? Da meia-noite. É 2000. Realmente está muito perto. O relógio é para marcar o tempo, né? Que está muito próximo, é para nos lembrar. 2027 completa 6 mil anos De existência. Existência do planeta Terra. desde a criação, né? 6 mil anos, 2027. O que vai acontecer daí para frente, que só Deus sabe. Acho que Deus deu um tempo, né, para Satanás. Eu acho que o tempo é esse, que Já esgotou. já vai começar o 7º milênio. Então a gente sabe que o 7º milênio vai ser no céu. Então, se 2027 vai completar 6 mil anos, então o que a gente pode esperar daí para frente? O interessante é que quando Jesus veio aqui na Terra, né, quando completou 4 mil anos, foi quando ele foi batizado. E depois, o que aconteceu depois? Ele foi para o deserto, aí depois ele teve um período de pregação, né? E depois ele foi condenado, foi morto. Agora, 2027 para frente, o que será que vai acontecer? Será que não vai acontecer a mobilização do povo de Deus, né, para pregar o Evangelho, né? E daí já até o processo da vinda de Jesus, né? Sim. Então o tempo já está acabando. 2027 completa 6 mil anos. É oração, jejum, pregação, Isso. entendeu? Pode falar.
Mas tem algum estudo assim que dá tipo assim uma. Que nem Guilherme já falou, da primavera de tal ano até tal ano. Tem algum estudo que fala disso? A Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, mas Deus Mas, deixou ó, os sinais em Mateus Nesse 24. diagrama aqui, por exemplo, a gente tem bem explicadinho. Se a gente for realmente parar pra vir aqui e olhar, a gente vai entender assim, não, aqui Aonde nós tá estamos? acontecendo. Na internet consegue. Sim, a gente, esse diagrama, se depois quiser tirar uma foto, Tia Glaucia, se der um zoom assim, a gente consegue ver que fala de tudo, fala sobre Satanás, que mudou a lei de Deus, fala quando ele mudou, fala lá de Cristo, de Adão, né, dos santos salvos, do sábado, que quando que ele foi mudado para o domingo. Aqui a gente tem tudo, tudinho, entendeu? E aí lá, como ele falou em Mateus 24, a gente tem esses acontecimentos, sinais, que quando você vê que eles já estão surgindo, já estão, então é porque Jesus está muito perto de voltar, né? Então, como já deu a nossa hora aqui, né, a hora de finalizar esse pedido, é um tempo muito curtinho, para muita informação. Agora a gente vai fazer uma oração, para que vocês fiquem de pé, a gente faz uma oração. Vamos, pessoal, ficar em pé, né? Vamos orar, pedir a Deus para que Ele ajude a lembrar do nascimento. Partiu.